Evangelho de Mateus, capítulo 17. E vamos ler versículo 1. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante dele. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me compraste. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles no monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Somente até aí, por enquanto. Eu estava pensando, amados irmãos, que os discípulos, os apóstolos, na jornada junto com o Senhor Jesus, eles puderam contar com os cuidados dessa grandiosa pessoa. Eles podiam desfrutar da presença do grande Senhor, do Criador. Momentos de mais dificuldades, momentos de incertezas, momentos que eles tiveram medo, os momentos que eles, podemos dizer, não tinham perspectiva alguma, eles puderam contar na jornada com a presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava sempre pronto a socorrê-los, a mostrar o caminho, a fazer lembrar os seus ensinos, a mostrar para eles aonde eles estavam falhando, para que eles pudessem, então, entender e retornar a caminhar com firmeza, com a orientação da pessoa do Senhor Jesus. Nós também podemos contar os nossos dias com Ele. Em todas as nossas incertezas, nas nossas dificuldades, nossos vacilos, nossos medos, nossos receios, nós podemos contar com a presença do Senhor Jesus. E Ele faz de uma maneira toda especial. Ele conhece como nós somos. Ele sabe o que sentimos. Ele sabe muito bem as nossas dificuldades. Ele sabe o que passa no nosso coração, nossa mente. Ele sabe o passo que podemos dar e como podemos dar. E Ele não dá nada para nós que nós não possamos andar ou dar o próximo passo. Eu estava pensando aqui quando o Senhor Jesus chamou os apóstolos, chamou consigo, versículo 1.
e conduziu em particular ao Monte Alto. É interessante nós vermos essa menção, Monte Alto. Nós vamos ver várias vezes, principalmente no Evangelho de Mateus. Nós vamos encontrar o Senhor Jesus indo ao Monte Alto e levando os seus discípulos, levando os seus apóstolos em particular. E quando ele levou eles, nos fala no versículo 2 que transfigurou-se diante deles. Mostra algo da sua pessoa a eles. Não quero entrar em detalhes, eu quero frisar a ação do Senhor Jesus quando eles estavam com medo. Então nós temos que Pedro fala no versículo 4, respondendo Pedro, Senhor, bom estarmos aqui. E faz menção de fazer 3 tabernáculos. E no versículo 5, essa nuvem cobre eles. E vem essa voz do céu que diz, este é o meu filho amado, em quem me compraz, o versículo 5. E nos revela no versículo 6 que quando eles ouviram isso, quando eles ouviram essa voz, eles tiveram uma reação. Nos fala que eles caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Não foi só simplesmente um receio, não foi simplesmente um vacilo, um medo daquela situação, mas é relatado aqui que eles tiveram grande medo. Diante de todo aquele cenário, daquela incerteza, ouvir aquela voz, diante dessa reação, eles tiveram um grande medo. Mas aí nós vemos a ação do Senhor Jesus. Diante desse fato, diante desse acontecimento, nós podemos ver 3 coisas que o Senhor Jesus fez com eles. Versículo 7 nos diz, e aproximando-se Jesus. Interessante que o Senhor Jesus, então, diante dessa reação dos seus apóstolos, dos seus discípulos, fala que o Senhor Jesus se aproxima deles. Chega bem perto deles. Ele está atento a eles e às suas reações. E nós sabemos que o Senhor Jesus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diante das nossas dificuldades, diante dos nossos temores, das nossas incertezas, não saber o que fazer, em relação à nossa vida, uma atitude que temos que tomar com alguém, uma ação que está sobre a nossa responsabilidade, algo a fazer, ou os obstáculos que temos que enfrentar, a incerteza do futuro, no sentido da nossa vida profissional, enfim, o Senhor Jesus, ele se aproxima de nós. Nós sabemos que ele prometeu não nos deixar. Nós sabemos que ele prometeu estar conosco todos os dias. Mas nós precisamos sentir a nossa caminhada, a aproximação do Senhor Jesus. Quem sabe os temores, as incertezas da escolha do cônjuge? Quem sabe na incerteza da vida profissional? Quem sabe em relação com o esposo? Ou quem sabe
O esposo com a esposa. O Senhor Jesus. Ele se aproxima de nós. Aproximando-se Jesus. Primeira ação dele. A segunda, tocou-lhes. O Senhor Jesus toca neles. Nos fala de algo muito próximo. Quando conseguimos tocar em alguém, é que nós estamos muito próximos daquela pessoa. Daqui até a porta desse salão, eu não consigo tocar na porta. Mas se eu me aproximo dela, eu toco nela. Eu estarei bem próximo daquela portão, daquela porta de acesso. O Senhor Jesus toca neles. As mãos do Senhor Jesus. Eles podiam sentir agora não só a aproximação do Senhor Jesus, mas podemos ir até além. Eles podiam sentir o tocar do Senhor Jesus. Quantas vezes as nossas dificuldades e temores, nós até sentimos o toque do Senhor Jesus na nossa vida. O seu amparo, a sua guia, ele demonstrando e nos orientando como andar, como seguir, como agradar, ou sentir o conforto da presença e do toque do Senhor Jesus. A sua terceira ação foi falar com eles. Ele aproximou-se, tocou e falou com eles. No Evangelho, se eu não me engano, no Evangelho de Marcos, as pessoas do capítulo 1 ficaram admiradas com ele, porque ele falava com autoridade. O Senhor Jesus, nesse mesmo Evangelho, capítulo 11, diz que aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A fala do Senhor Jesus. Como precisamos ouvir o que Ele tem para nós. Mas muitas vezes nós queremos muito mais falar e justificar do que ouvir o que Ele tem para nós. E dentro disso nós temos várias coisas que impedem que nós venhamos a ouvir o que Ele tem para nos dizer. Seja nosso tempo de caminhada, nosso muito aprendizado, a tradição muitas vezes que recebemos, quem sabe os meus cabelos brancos pelo tempo da minha jornada, as minhas experiências, muitas coisas podíamos pensar. O mundo que sufoca e nós permitimos esse sufocamento no mundo. Os nossos compromissos, o nosso achar, o nosso eu, impede muitas vezes de ouvir o que o Senhor Jesus tem para nós. Mas o Senhor Jesus fala com eles. E diante dessa atitude do nosso amado Senhor e Salvador, que aproxima-se deles, que toca eles e fala com eles, versículo 8, eles têm condições agora de erguer os olhos. E erguendo eles os olhos. Com a ação do Senhor Jesus na vida deles, aqueles que caíram sobre os seus rostos, com seus rostos em terra, cheios de medo, cheios de dúvida, cheios de fraqueza, falta de condições, não discernindo as coisas, com a ação do Senhor Jesus, agora eles podem erguer os olhos. E a direção? E ninguém viram senão unicamente a Jesus. É o que nós precisamos. Mas o que tinha à volta?
O que estava, quais eram as circunstâncias e o que mais tinham na volta deles? O texto não nos fala diretamente. Porque o que importa é ver o Senhor Jesus. Não importa o que está nas circunstâncias ou as coisas que estão à nossa volta. Não importa as pedras, os obstáculos, a situação que passamos. Sim, elas estão bem nítidas diante de nós. Elas estão nos sufocando muitas vezes. Mas nós temos também nos permitir ser tocado pelo Senhor Jesus. E quando ele faz isso, nós temos condições de vê-lo e erguendo eles os olhos. Eu fico pensando, amados irmãos, que momento é este que eles olham para o Senhor Jesus? Eles conseguem contemplar essa pessoa e ver ele. Que momento. E ninguém vira senão unicamente a Jesus. Nós precisamos disso. Nós precisamos ver o Senhor Jesus para a nossa caminhada aqui. Porque somente assim eles podem dar o próximo passo. Mesmo que tomou eles e subiu ao monte, versículo 1. Agora eles têm essa experiência com o Senhor Jesus. E no versículo 9, e descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou. Nós vamos ver lá na segunda carta de Pedro, que ele fala desse momento, desse encontro que teve com o Senhor Jesus naquele monte. Ele pode escrever essa segunda carta e fazer referência a essa situação, essa experiência que ele teve com o Senhor Jesus e pôde repassar para outros. Possamos, amados irmãos, ter esse contato com o Senhor para a nossa jornada aqui, como um testemunho local. Olhar para o Senhor Jesus, para que tenha, sim, uma repercussão na nossa caminhada aqui. Quando olhamos para o Senhor Jesus. Nós podíamos pensar em algumas coisas olhando para o Senhor Jesus. Podemos pensar na sua volta, como foi uma das estrofes do hino que nós cantamos. Quando olhamos para o Senhor Jesus, almejamos o seu retorno. E quando almejamos o seu retorno, desejamos a sua grandiosa volta, muda completamente a nossa jornada aqui neste mundo. As minhas atitudes quanto a respeito às coisas desse mundo muda completamente. Muda até minha relação com meus irmãos. Porque o desejo da vinda do Senhor também podemos estimular a outros e confortar a outros com essa palavra a respeito da vinda do Senhor. Quando eu olho para o Senhor Jesus, muda até o meu relacionamento, e deve mudar o meu relacionamento em casa. Porque quando eu olho para o Senhor Jesus, eu vejo a sua atitude quanto com a igreja. E como ele comprou, como ele resgatou, como ele adquiriu a igreja. E como ele amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Que maravilha! Quando nós olhamos unicamente o Senhor Jesus. Não é o Senhor Jesus e mais um. Não é o Senhor Jesus e mais outro lado. Mas olharmos unicamente para o Senhor Jesus, para essa jornada, esse deserto.